Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna, muito boa noite. Cara, vamos falar aqui sobre algo que eu queria falar mais cedo, acabei não tendo tempo de falar, mas estou gravando agora, estou lançando esse vídeo agora para a gente conversar sobre a situação do Vitória, cara. E ontem foi uma das maiores vergonhas que, como nordestino, eu passei, cara. Assim, eu não lembro, como nordestino, de uma goleada tão humilhante como foi a goleada que o Vitória sofreu ontem do Flamengo, cara. É algo que a gente precisa, inclusive, repensar o futebol nordestino. Tá? Futebol repensar, porque realmente é uma parada que, quando você vai jogar com o Flamengo, e eu vou me estender mais sobre isso, vou falar tecnicamente, eu vou falar aqui administrativamente falando, mas, cara, desculpa a tosse, quando a gente enxerga algo desse tipo, é algo que tem que ser repensado, cara. Porque assim, você perder pro Flamengo, quando você joga com o Flamengo, você vai perder pro Flamengo, você imagina que vai perder pro Flamengo, beleza. Por exemplo, tem um jogo do Sport que tá atrasado, Sport e Flamengo. Cara, é um jogo que tá muito na conta a derrota do Sport, mas muito na conta. Sabe, o Sport jogou com o Palmeiras ontem, perdeu 3-0, mas muito na conta. Mas 8-0 não tá na conta, cara. 8-0 é uma humilhação no nível e assim, os gols saindo, sabe? O gol do Pedro, que ele dá um elástico na defesa ali, é uma humilhação. E eu quero começar falando isso taticamente. Por quê? Porque o Vitória tinha um técnico chamado Carpini, que é um técnico que eu já critiquei bastante. Assim, tem muita gente que é fã do Carpini, eu não sou também nada fora do comum, não. Para mim, o Carpini é um técnico que tem uma cabeça, às vezes, ele vacila, sabe? Tem algumas coisas que ele fala, cara, que parece que você tá. Tem um menino de 20 anos dirigindo, sendo técnico do Vitória, sabe? Era assim, no caso, né? Foi assim no São Paulo também. Então, cara, acho que a minha tosse, é que eu tô numa gripe, filha da mãe. Mas você traz o Thiago Carpini, que tem uma ideia muito bacana, ele tem uma ideia muito boa de marcação, mas é um cara que gosta de jogar, que gosta de ir para cima. Não deu certo. Beleza, tinha que demitir o Carpini mesmo. Só que aí, cara, você traz o. Poxa, cara, eu tô com a cabeça horrível. Mas aí você traz um outro técnico, cara, retranqueiro, que é um técnico que, pô, me fugiu a cabeça agora que eu tô tão. Fábio Carilli. Você traz o Fábio Carilli, que foi demitido ontem, sabe, cara, que vem de um trabalho que conseguiu um acesso para a primeira divisão com o Santos, mas vinha de uma outra divisão, uma divisão abaixo do que o Vitória estava. O Carpini, que já não vem de bons trabalhos, que mesmo sendo campeão da Série B, foi extremamente criticado pela torcida do Santos, já deveria ter sido demitido no meio da competição, mas conseguiu o objetivo lá, porque foi muito dinheiro que foi injetado no Santos para o Santos subir. Mas a qualidade do Carpini já era questionável há muito tempo. Há muito tempo. Você traz esse técnico, cara, o time já não está conseguindo jogar com um técnico que tem uma ideia de marcação e ofensiva muito bem clara. E você traz o Carpini, que é um técnico retranqueiro. É óbvio que vai dar errado, cara. É óbvio que vai dar errado. Talvez não desse errado nesse nível de um 8-0. Mas é óbvio que vai dar errado. Tanto que no retorno o Vitória faz uma campanha pior do que a do Sport, que já está rebaixado praticamente. Tá pior que a do Sport. Então, cara, levou uma goleada de 8-0. E aí eu quero sair um pouquinho disso, né, dessa troca de técnico. Eu ainda vou entrar na diretoria para falar da parte técnica, cara. Porque realmente o Vitória hoje é um time que ficou muito, mas muito atrás dos últimos reforços de todos os clubes do Nordeste. Tá? O próprio Sport faz, repito, tá? Faz uma campanha muito ruim, praticamente está rebaixado. O próprio Sport, ele contratou melhor nessa segunda janela do que o Vitória. Muito, muito melhor, sabe? Então, cara, o que era uma janela para reforços foi muito ruim. Muito ruim. Tinha uma galera que tava para estrear ainda, tem uma galera sem ritmo, o Romarinho ainda não tá na parte ideal fisicamente, mas, cara, não dá para entender, sabe? E aí, cara, é isso. Dentro de campo, você pega o melhor time do Brasil contra um time que vai jogar na retranca. Cara, se você jogar na retranca com o Flamengo, você vai levar goleada. Óbvio que você não vai se expor, mas você tem que tentar de alguma forma ali agredir, de alguma forma ali buscar,
Sabe? Alguma forma, ser valente, ser guerreiro dentro de campo, ter coragem. Porque foi um time covarde dentro de campo. Covarde. Covarde. O que fizeram com o torcedor, por isso que eu coloquei a foto aqui do Marcos aqui na capa, o que fizeram com o torcedor é uma covardia. Eu não consigo, e olha que eu sou um cara também de resenha, não aqui na internet, mas assim, quando eu tô com um amigo, com outro aqui, eu sou o cara da resenha, de zoar no futebol, sabe, cara? Eu não consigo zoar uma situação dessa. Nem no off. Ao vivo eu não consigo, mas no off eu também não consigo. Eu só sinto vergonha. E faz agora eu entrar na parte da diretoria do Vitória. Que eu não vou aqui execrar o Fábio Mota, que para mim é um presidente que ressuscitou o Vitória da terceira divisão. Tinha, sei lá, quantos por cento de chance de subir. E em 2 anos ele pega o time e tira o time da Série C para a primeira divisão, para a Sul-Americana. Não dá para dizer que é um presidente que não presta. Tá? Não dá. Mas tem que se repensar como se faz futebol dentro do Vitória. Assim como tem que se pensar como se refaz o futebol dentro do esporte, assim como tem que se pensar como se faz futebol no Fortaleza, porque o que era um ano para ser um ano mágico para o futebol nordestino é um ano vergonhoso. É um ano vergonhoso, assim. Nossos clubes são sacos de pancada. Nossos clubes do Nordeste hoje na Série A são sacos de pancada. E não é só porque tem um aporte financeiro pequeno não, tá? Porque o próprio esporte gastou 61 milhões de reais. E tem essa campanha pífia, uma porcaria de campanha. O Vitória não estava sem grana esse ano, não. Tinha um executivo muito ruim, foi muito criticado, demorou para trocar e hoje está essa realidade aí. Então tem que se repensar demais e tem que se olhar demais para o que o Bahia está fazendo. Não estou dizendo que, mas o Bahia, Luna, o Bahia tem um grupo City, beleza, não estou falando para olhar o dinheiro, eu estou falando para olhar a gestão. Porque eu sei que muita coisa que eles fazem é porque tem dinheiro. Mas não é só dinheiro. É estruturação profissional, sabe? É respeitar as hierarquias. É que o presidente de um clube, ele, para mim, tem que ter uma postura de um CEO, cara. De um CEO. Você não vê o CEO do Bahia dando entrevista em todo lugar. Você não vê o CEO do Bahia com piadinha na internet. Você não vê o CEO do Bahia discutindo, reclamando com o torcedor no Instagram, no Twitter. Você não vê. Então a gente precisa seguir exemplos, repensar o nosso futebol. Porque à medida que a gente faz campanhas pífias, existem outros clubes que estão evoluindo. Mirassol, Novo Horizontino, que está na segunda divisão, o Curitiba, que finalmente, depois de um bom tempo de fracasso com a SAF, vai encontrando o seu caminho. Isso vai fazer com que nós tenhamos menos oportunidades na primeira divisão. Isso vai acontecer com que nós tenhamos menos patrocinadores e grandes investidores. Isso vai fazer com que o cara se interesse hoje muito mais por uma SAF do Mirassol do que uma SAF do Vitória. Porque se hoje você olha em potencial para investir num clube, você vai investir no Mirassol, você não vai investir no Vitória, você não vai investir no Sport. Você não vai investir. Você pega as dívidas que ainda existem desses clubes, que ainda são grandes dívidas, apesar do Fábio Mota ter feito está fazendo um bom trabalho, na minha visão, administrativamente falando, organizando as dívidas, já diminuiu bastante, inclusive. Mas eu investiria hoje no Mirassol, que deve ter muito menos dívida, uma estrutura interessante, um projeto pé no chão, que está conseguindo trazer o clube aí para jogar uma pré-Libertadores, no mínimo. Sabe? Então tem que repensar o nosso futebol. A gente hoje viu um Fortaleza, por exemplo, que se encantou bastante aí em mais uma Libertadores, um quarto colocado no Campeonato Brasileiro, chegou a ser líder por muito tempo no Campeonato Brasileiro, fez um mercado horroroso e está basicamente aí brigando para não cair. É o vice-lanterna. É o vice-lanterna. Então a gente tem que refletir demais o nosso futebol nordestino. E cobrar os seus presidentes, sim. Agora, cobrar de forma lúcida. Não é invadindo o CT, não é. Porque você perde sua razão. Além de ser crime, você perde sua razão. Então não perca a sua razão. Não perca o danado do seu direito.
Faça o protesto. Ah, é? E eu sou a favor disso. Não é largar o clube, não, é protesto. Irmão, se tu não contratar direito, a gente não vai pagar essa porcaria desse plano de sócio. Eu tô largando o clube, não. Pelo contrário, tô fazendo isso pelo bem do clube. Porque a torcida do Vitória chegou junto. Olha a quantidade de sócios que o Vitória tem. Para isso, para ser humilhado, para levar 8-0 do Flamengo no Maracanã, porque essa vergonha só não foi maior porque não foi no Barradão. Porque se fosse no Barradão, era uma vergonha ainda maior. Ainda maior. Então tá na hora de repensar o nosso futebol. Nosso futebol. Seu Marcelo Paes, seu Fábio Mota, seu Yuri Romão. Tá na hora de repensar. Tô colocando o Ceará fora dessa conta agora, porque o momento do Ceará é 10º colocado. Eu não tenho nem o que falar. O Ceará, que ano passado sai de um time basicamente sem chance de subir, sei lá, em 7, 8 rodadas, consegue para a primeira divisão. E nesse momento é 10º colocado. Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Não tenho o que falar. Agora, seu Fábio Mota, seu Yuri Romão, seu Marcelo Paes, tenham a humildade de procurar o Bahia e tentar enxergar alguma coisa de diferente. Porque é um clube que não é só por dinheiro. O marketing que o Bahia está fazendo com o seu time é incrível. E não está gastando rios de dinheiro para fazer isso, não. São milhões de torcedores do Fortaleza, milhões de torcedores do Vitória e milhões de torcedores do Sport. Não é possível que você não consiga fazer um trabalho de marketing interessante para arrastar uma grana a mais e aí sim fazer alguns processos que você só faz com o dinheiro. A Série A é difícil, Luna, não é assim? Eu sei que é difícil. Não estamos pedindo aqui para fazer campanha de Libertadores. Mas uma campanha digna como a do Ceará está fazendo. Pelo menos um perde e ganha. Perde aqui, ganha lá, ganha em casa, perde aqui, um pontinho aqui, outro lá. Agora levar 8-0, irmão, é humilhação. É a maior humilhação dos últimos anos do futebol nordestino. E tem nome e sobrenome. Nomes e sobrenomes. Tá? Vitória barra Fábio Mota. Porque sempre vai ser lembrado. Pode passar. Ó, o Filipão no 7-1, irmão. Filipão ganhou o pentacampeonato. Ninguém fala mais. Sabe o que se fala? Fala mais de 7-1. Fala mais de 7-1 do que do pentacampeonato. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que, é que você acha. Fala pra mim. Eu já tô puto da vida mesmo. Sabe? Queria fazer que eu tô puto da vida. Desculpa a palavra, tá? Eu sou o cara que dificilmente não me solta aqui. Mas assim, eu fico puto, porque eu imagino o torcedor do Vitória. Eu vi o Marcos, cara. O Marcos, mas eu vou falar do Marcos. Pô, eu não consigo achar engraçado, velho. Eu não consigo achar engraçado. Futebol, para muitos, é algo até mais importante do que qualquer outra coisa na vida do cara. Às vezes o cara passa a semana pé da vida para ir para o jogo. Imagina o torcedor que passou a semana toda, a semana passada, trabalhando, correndo, sei lá, fazendo frete, ou office boy, ou garçom, ou vendedor, ou o que for. Cansado, cara, vou sentar aqui meu bumbum aqui no meu sofá e vou assistir aqui o jogo do meu Vitória. Que é difícil de ganhar? É difícil. Mas quero ver um jogo honesto no meu time. A time vai levar 8-0. Mas que porcaria é essa? Comenta aí, daqui a pouco eu tô voltando. Tchau, tchau.